Boa tarde a todos, muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, o webinar da Actio, Processo Executado, Resultado Alcançado. Eh, Meu nome é Carlos Salinas, sou gerente comercial da Actio, e por falar na Actio, Actio que promove e organiza esses encontros, é uma empresa do Grupo Falcone, uma empresa de software, de tecnologia, voltada a garantizar o máximo desempenho das organizações e os executivos responsáveis por elas. É uma empresa que está há 19 anos no mercado de tecnologia e tem hoje mais de 100 mil executivos, colaboradores, pessoas que trabalham diariamente nos sistemas da Actio em mais de 500 empresas pelo Brasil, fora do Brasil, no mundo lá fora. Tanto que a Actio tem hoje presença tanto no Brasil quanto no México e no Canadá. Hoje, nesse encontro, vamos conversar sobre eh, quanto que a realização de processos e execução com excelência desses processos torna uma organização mais competitiva, mais eficiente e mais rentável. E para falar sobre isso, hoje vou pedir a presença da Marina Cavalieri, ela que tem uma história enorme no ambiente de inovação. Ela é diretora de inovação na Falcone e COO na Actio. Então, bem-vinda, Marina. Estamos ansiosos aí para te ouvir. E estamos também chamando o Márcio Ribeiro. Ele é Product Manager do produto dentro da Actio Dayway, que ele é o produto focado em gestão da rotina diária de trabalho. Ele tem um histórico bem grande de atuação, tanto na área de inovação, quanto no outro lado do balcão, né? Como gestor mesmo de organizações e otimização de processos. Então, antes de começar, só vou passar aí a quem está nos acompanhando ao vivo. Nós temos uma interação dentro, uma dinâmica dentro desse ambiente, para que quem tiver perguntas, quem tiver interesse em interagir de alguma maneira, aqui em cima tem um botão de chat, né? Então podem ir escrevendo, mandando recados, propondo perguntas que durante nossa conversa iremos priorizar, né? Esses comentários, as perguntas para a Marina e o Márcio responderem. É, Sobre o final do evento, nós vamos ter um certificado que pode ser enviado para quem solicitar. Então, em algum momento vamos publicar aí um link para vocês clicarem e enviarem seus dados para, na sequência, ser enviado o certificado por e-mail. Também existe um ambiente, aqui apareceu já no chat o Slido, né? Um ambiente para vocês colocarem perguntas. Então, se já quiserem ir colocando perguntas ou durante a conversa forem surgindo, quiserem colocar por lá, tem como colocar sobre o final da nossa conversa. Marina e o Márcio irão respondendo as perguntas que estiverem por lá. O evento tem uma previsão de 1 hora, lá por 16 horas, então iremos finalizar o evento. E, em princípio, esses são os nossos preparativos assim, para a nossa conversa de hoje. Vamos começando, então, com o assunto processos. O primeiro que me vem à mente é aquele filme Fome de Poder, né? Aquele filme de Michael Keaton que retrata um pouco a história de McDonald's, né? E entre todas as intrigas próprias do filme, próprias da própria história mesmo de McDonald's, eles mostram como eles inventaram, né, o negócio e o processo para passar de fabricar hambúrgueres em 20 minutos, 30 minutos de espera, típica daquele tempo, para uns
30 segundos, um minuto, ter pronto um hambúrguer que o cliente tinha acabado de pedir, né? E foi a mágica a transformação do momento e tudo baseado em processos. Em processos que duram até hoje, inclusive como modelo de gestão. E essa é uma mostra o quanto que justamente processos executados com excelência transformam um negócio. E vou convocar aqui ao Márcio para começar abrindo esse tema, então, agora, e perguntando, Márcio, como que você vê a, as empresas no Brasil em relação a seus processos, a execução, a excelência, eh, como que estão comparadas, inclusive, com aquele exemplo McDonald's, com exemplos de outros países atualmente? Qual que é a importância dos processos atualmente dados por nossos executivos, nossas empresas aqui no Brasil? Boa tarde a todos. Marina, Salinas, um prazer estar com vocês aqui. É, essa questão de processos, né? Certa vez eu estava em um evento e um dos palestrantes iniciou dizendo I see that process, né? Eu vejo processos mortos, isso há Uhum, praticamente 20 anos. E estamos ainda aí com processos. Certamente, se uma empresa produz algo, um produto ou um serviço, ela vai ter algum processo, né? Se ela tem uma sequência para executar alguma coisa, para entregar esse produto ou serviço, ela vai ter que ter processo. Então, o que a gente vê muito por aí, né, são empresas de diferentes estágios. Aquelas que não têm nada, mas estão entregando seu produto ou serviço, não tem nada descrito, nada ali padronizado. Aquelas que eventualmente redesenharam seus processos, consultorias trabalharam aí para essa reestruturação, muitas vezes, de processos, própria empresa, os setores redesenharam os processos da maneira que eles entendem, mas que ainda não estão sistematizados no dia a dia. E outras, aí, Salinas, que possuem os seus processos descritos, gerenciam, mas começam a aparecer diferentes situações, né? As entregas não estão acontecendo conforme o esperado, os processos não estão dando os resultados ali esperados, aqueles que já foram até redesenhados muitas vezes, mas não entregam o esperado ali em termos de produtos e serviços, né? E aí começa toda uma complicação, né, desse montante de coisas que uma empresa começa a possuir, processos, procedimentos, manuais, instruções de trabalho. Algumas organizações têm que seguir normativas pelos órgãos de gestão, pelas agências reguladoras, né? E aí a coisa se avoluma e as empresas começam a se perder nesse emaranhado. Então, aquele ponto, né? É necessário termos processos nas organizações. Claro, é necessário, é fundamental nós termos processo, nós seguirmos na padronização, mas nós não podemos nos perder nesse ambiente. Até um fator de produtividade nossa brasileira, que eu já vi muitas organizações realmente, em que a gente ajudou ali na reestruturação da organização, redesenhando os processos, refazendo a lógica organizacional, recriando a cadeia de valor, né? Essa cadeia que vai entregar os resultados em si por meio dos seus processos, é que existe aí um desentendimento nessa lógica de processo, no que eles têm que fazer. E aí começam-se aí muitos desenhos, muitas descrições de coisas, e por fim, um volume aumenta demais, né? E as empresas se perdem no dia a dia. Por isso, a nossa proposta aqui do evento é como extrair o essencial do processo, dado esse emaranhado de coisas, manuais, como eu falei, né? Instruções e fluxos, como extrair o essencial. E aí, na Action, nós temos uma solução muito interessante que é a Dewey, que faz isso acontecer. E ao longo do nosso evento aqui, a gente vai comentar mais sobre isso e apresentar por final ali como ela nos ajudará, ou já tem ajudado as organizações nesse sentido, né? O que não pode ocorrer é uma empresa não desenhar os seus processos. Mesmo que ela execute algo, entregue, para ela conseguir escalar, por exemplo, como uma franquia, para ela conseguir reproduzir resultados, né? Treinar pessoas.
produzir a melhoria contínua, inclusive a inovação, é necessário que ela tenha os seus processos ali mapeados, desenhados e todos os envolvidos treinados nessa lógica. Caso contrário, ela não vai muito longe. Ela vai até seguir por um momento, né? Vai ter resultados por um momento, mas a concorrência certamente a ultrapassará. Então, eu não vejo processos mortos, né? É, recentemente, assim, há uns 5 anos, fiz uma grande estruturação de uma organização baseando-se em processos, conseguindo resultados maravilhosos a partir disso. Isso produz redução de retrabalhos, de falhas, né? E ganhos exponenciais aí, na visão geral da entrega que você, como empresa, tem que produzir. Legal. Marina, queres complementar com alguma adendum Quero, aí? quero sim, primeiro, obrigada, né, pelo convite, muito bom estar aqui, né, com vocês, fazendo essa conversa, né, que é importante, porque processo não é novidade, mas continua tendo um valor gigante, né, eu acho que para todas as empresas. Eu gosto de fazer algumas analogias, assim, simples, que ajudam a gente a ver, às vezes, a obviedade da coisa, né, o processo, ele é a melhor forma de fazer o trabalho expressa, organizado. Eu gosto de comparar com uma receita. Então, o cafezinho, a receita do cafezinho é o processo, o padrão para aquele cafezinho, não ficar ralo demais, não ficar forte demais, ficar no açúcar ideal para quem gosta de açúcar, né? É um exemplo simples, mas é uma analogia de que a receita é um padrão. A gente pode fazer sem a receita? Pode, mas talvez ele vai sair cada dia de um jeito, né? A receita, o padrão é o que vai garantir que ele sempre vai estar naquele padrão de qualidade ótimo para aquela pessoa, para aquela empresa, para aquele contexto, né? Que se escolhe. Então, é um exemplo bem simples, né? Mas a gente trazendo ele para o contexto de uma empresa que pode produzir, né, produtos, ou pode oferecer serviços, e que tem várias pessoas trabalhando, é um desafio como garantir a qualidade daquilo que é produzido com eficiência, né, entregando o melhor valor para o cliente. O processo padrão, que a gente pode chamar aqui, né? O Márcio trouxe alguns exemplos, normativa, política, o nome que for, a gente pode escrever ele organizado do jeito que for, pode ser escrito num papel, pode ser num vídeo, pode ser com um nome mais moderninho, mas ele não deixa de ser, como o Márcio bem disse, a sequência de atividades, ou passo a receita do bolo ou do cafezinho, daquilo que precisa ser feito e que, se for feito daquela forma, vai dar um bolo gostoso, vai dar um cafezinho do jeito que a gente gosta. Então, ele é essencial, ele é importante, né? Vejo também que em muitas empresas que eu passei, às vezes, se perdendo no caminho, né? Querendo, eu quero ter muitos processos. Já vi empresas que tinham, assim, sem exagero, né? Porque tinha papel mesmo, assim, ó, um bolo, assim, na mesa de padrões, políticas, manuais, e que ninguém consultava, aquilo não servia para nada. Na prática, na vida real, as pessoas faziam o trabalho delas na intuição. E aí, o que que adiantava ter aquilo? Não adiantava nada. Então, eu acho que a gente tem a disfunção, acho que do uso do padrão, né, por algumas empresas que se afastaram, ou ele vira uma burocracia, ou ele vira um tanto de papel que vai ficar desatualizado e que não vai servir para nada, né? Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando do processo e do padrão na sua essência, de que realmente gera valor e faz a diferença em um trabalho que eu preciso fazer, em um produto que eu preciso produzir, um serviço que eu preciso entregar. E pensando nisso, Marina, quando a gente pensa dessa maneira, processos nada mais é do que padronizar quantidades, medidas, qualidade, padrão de qualidade. Então, abrir mão disso é abrir mão de custos, abrir mão de nível de entrega, abrir mão daquilo que torna a empresa eficiente e diferenciada no mercado. A questão a sensação é que existem muitas receitas, muitas formas de elaborar processos, mas a variabilidade, né, é muito grande. Aquele
que a gente pode pensar no cafezinho, ah, não, mas meu cafezinho é melhor do que o do outro, e existe essa coisa meio artesanal, mas numa empresa isso é impensável, porque não tem como cada um fazer do seu jeito, né? Então, como se trabalha, qual a maneira de trabalhar esses processos e, em certa forma, garantir que não exista essa variabilidade indesejada na execução dos processos? Perfeito. Acho que um primeiro ponto importante é a gente entender que variabilidade em processo geralmente não é algo bom, né? Então, se vou mineira, né? Só dou exemplo de café, agora eu vou falar de pão de queijo, É né? bom. Se a gente pensar, então você vai a uma loja de pão de queijo, uma lanchonete comprar o pão de queijo, que tem um pão de queijo que você adora. Você foi lá um dia comeu, no outro dia você vai voltar e falar, nossa, quero aquele pão de queijo. Você chega lá, ele está completamente diferente. Isso é bom? No outro dia ele está completamente diferente. Essa variabilidade na qualidade, ela não é boa, né? Então, se a gente pensar no processo de produção do pão de queijo, vou comprar os ingredientes, separar eles, preparar a massa e assar o pão de queijo, assim, simplificando essas etapas. Cada pão de queijo, um saiu muito pequeno, muito grande, com muito queijo, muito maçudo, ou tá muito branco. Ou seja, existe um ponto ótimo daquele pão de queijo, de tamanho, de crocância, que eu achei uma receita que faz aquele pão de queijo, que tem a ver com a proporção dos ingredientes, tem a ver com a ordem das etapas que eu faço, tem a ver com a temperatura do forno, tem a ver com o forno que eu coloco, o tempo que eu coloco. Então, tem várias características que são as características de processo que, uma vez que eu acertei, eu quero padronizar para eu poder repetir. E nesse caso, se eu não repetir, tem muitos impactos, como você comentou. Pode ser que o cliente não gosta, porque ele gostava era daquela receita, você mudou a receita, ele não gostou. Pode acontecer, mas a gente pode ter perda, né? Principalmente se eu vendo pão de queijo congelado, que eles têm um padrão, aí fiz um grande demais, ixi, esse ficou fora do padrão. É perda, perda é desperdício de matéria-prima, de tempo, de dinheiro, né? Se eu tenho a equipe fazendo, cada hora a equipe está testando, está experimentando, ela vai ser ineficiente, ela vai perder, vai errar, vai uma fornada inteira dar errado, ir para o lixo, né? E aí, o que 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 eu já vi, né? A Salinas comentou aqui, venho do mundo da padronização da gestão, mas também do mundo da inovação. Às vezes os erros viram grandes inovações, né? A gente tem vários casos clássicos de inovações que vieram de erros. Então, quando a gente fala que a gente quer reduzir a variabilidade, não é que a gente quer matar o ambiente criativo de experimentação. Experimentação e criatividade são importantes, é importante ter esse espaço, mas ele tem que ter a hora certa, tem que ter o quando. Eu não vou ter uma fábrica que produz pão de queijo que eu vou virar para todo mundo e falar, gente, vai testando aí, descobre. Não vai dar certo. Agora, eu posso ter um centro de pesquisa, eu posso ter um dia específico, um grupo que está fazendo testes, que está fazendo experimentos com novos ingredientes, com novas formas de assar, com novas combinações, e que isso testado, isso entra para a linha de produção, né? Então, isso precisa ser estruturado, né? Porque eu já vi muito, principalmente quando a gente estava naquele momento de hype da inovação, uma linha contra a padronização ou contra essa estruturar processos, dizendo que processo mata a inovação, e ele não, ele é o que faz a inovação ser viável financeira, economicamente, né? Uma vez que eu fiz um experimento, descobri alguma coisa deu certo, eu preciso padronizar isso, eu preciso escrever essa receita, né? Treinar as pessoas e colocar as pessoas para fazer isso acontecer, isso entrar numa linha e ser rentável, né? Então, espremendo um pouco isso que eu disse aqui, a gente precisa da receita, né? Que seria o padrão, para garantir esse padrão de qualidade, as pessoas no padrão. Precisa que as pessoas que vão executar tenham as condições necessárias para poder executar aquele padrão com os materiais, as ferramentas, o forno, a luva, o negócio de misturar, né, usando essa analogia aqui. Eu preciso ter uma função de supervisão acompanhando as pessoas executando esse trabalho, identificando possíveis problemas ou anomalias que podem acontecer, porque um forno vai estragar, uma coisa vai dar errado, a luz vai acabar, né? Assim, os problemas vão acontecer, então a função de supervisão faz esse papel. Então, eu acho que esses são os elementos para
cuidar de variabilidades que podem ser ruins nesse sentido de afetar a qualidade, o custo e a entrega daquilo que um processo, né, está produzindo. Maravilha. Tentei trazer as analogias para não ficar muito técnico, assim, né? Tipo o exemplo do pão de queijo, do cafezinho. Vocês me falam aí, gente, está fazendo sentido. E podem também colocar perguntas aí para a gente no E chat, por no falar slide. nisso, tá vindo na hora certa, viu, Marina? Sendo 15h30, horário de Brasília, tá quase na hora aí do cafezinho. Mas a questão ok, temos a receita, os processos. Quando falamos agora em execução do processo, né? Aí queria puxar mais a corda do Márcio na vida real, né? No mundo ideal, vamos trazer para... Vamos voar um pouquinho mais alto, né? No mundo ideal, Márcio, é, como é que temos as pessoas executando, mas temos a supervisão que tem aquele papel em certa forma, garantir que aquele processo está acontecendo. Sei que The Way tem muito a trazer de inovação e gostaria de entender qual que é a proposta, qual que é esse mundo ideal que teríamos por trás de uma nova forma de fazer processos e garantir rotinas. Aí, Salinas, deixa eu dar um passo atrás, que é como a gente vê muitas vezes hoje nas organizações, né? O mundo Aham. talvez não ideal, que é uma supervisão, muitas vezes ali até a gerência, no formato comando e controle, né? No modelo capataz, né? É bem Eu isso. digo o que você tem que fazer e fico lá te controlando, dado que uma empresa não tem essa sistematização da padronização de processos, então muitas vezes o conhecimento está ali na supervisão, né? Ele que detém esse conhecimento, ele muitas vezes é um operador do grupo, inclusive, né? Até assume a posição de operador, sendo supervisor, né? E você utiliza mal a supervisão e não está a essência da função, né? Então, assim, o modelo ideal é aquele em que a supervisão, ela tem ali uma função básica de treinar as pessoas, né? Treinar as equipes na execução das tarefas, atingir as metas da rotina e tratar problemas junto com a gerência. E nisso, né, a lógica da DAIL é, dado que você tem toda essa complexidade para executar no dia a dia, eu tenho que seguir normativas, algumas ISOs, por exemplo, ou regulamentações aí de agências, né? Então, o dia a dia, ele vai ser complexo de informações, né? Para executar um processo, muitas vezes tem que recorrer a vários entraves, digamos assim, né? Em algumas empresas, inclusive, por exemplo, a receita ali de uma empresa que faz da láctea, né, que faz lá um iogurte, né? Se você não seguir normativas ali, por exemplo, da Anvisa, né, de algumas agências aí que regulamentam, você começa a ter problemas. Então, como garantir isso no dia a dia de forma simples? Então, a DAIL, a proposta é, né? Eu tenho toda essa complexidade e começo a extrair o que é essencial para a supervisão, desde o treinamento ali das pessoas, depois o acompanhamento desse treinamento, né? Que elementos em que eu tenho que treinar alguém? Vamos pegar o exemplo do pão de queijo da Marina, né? Olha, então eu tenho lá que, primeiro ponto, eu tenho que receber uma mercadoria. Como que eu recebo essa mercadoria? Quais são os pontos fundamentais no recebimento? Volume, né? Ali do polvilho, né? Ovos, né? O óleo, a água que eu vou utilizar no preparo, né? Ou seja, esse recebimento, quais são os elementos fundamentais que eu tenho que checar? Então, cabe ali, desde o colaborador, podendo dizer que recebe, podendo fazer as checagens por meio desse checklist, extraindo o que é essencial no processo de recebimento, e, claro, eventualmente a supervisão fazendo algumas verificações spot para garantir essa perfeição aí digamos, na recepção de mercadorias. Depois, na preparação, eu tenho que treinar alguém na preparação. Então, você pode ali também definir os elementos fundamentais de um treinamento por meio do nosso modelo, né, que a DEI propõe de checklist, e ter até, inclusive, vídeos instrutivos para esse treinamento
e após isso fazer reprogramações de treinamento e verificar no dia a dia a função ali de supervisão se aquilo está acontecendo, se o produto está sendo produzido conforme o esperado, né? No peso certo, na cor certa, na temperatura certa, né? Se o forno está sendo ligado na hora certa. Por exemplo, nós temos um caso interessante de um dos clientes que ele tem diversas lojas, né? E um ponto fundamental é ter o salgado na hora certa lá disposto para os clientes. Então, antes das 8, por exemplo, as pessoas têm que ir lá fazer essa verificação de assar o salgado e dispor ali no display, né? E tem que tirar uma foto. Então, é possível você verificar na análise que cada momento você tem um padrão ali de atendimento ao requisito fundamental de cor, de organização, por exemplo. Então, com a Daily, você pode estabelecer um padrão base e aí garantir por meio de inteligência artificial e essa lógica vai ser seguida. Então, você começa a tirar, digamos ali, a função supervisão do comando e do controle e começa a jogar a função supervisão numa visão mais de análise de negócio, né? Na participação da parte mais tática e até estratégica da empresa, né? Então, a educação ali, tanto do colaborador que vai fazer o trabalho, tem que estar num nível adequado, que nós precisamos muito disso no Brasil, né? E também a função supervisão com esse papel de uma atuação mais estratégica ali no todo, né? De produzir resultados junto com o time, né? Na gestão ali dos processos que foram implementados. E aí a DAIO tem esse papel fundamental em você estabelecer checagens e conseguir fazer análise de dados estruturados e não estruturados para tomar decisão. Esse é um fundamento, digamos assim. Qual que é o ideal, então? Que a supervisão tenha desses processos, que essa solução a ajude desde o treinamento, na execução dos processos e na coleta de dados estruturados e não estruturados para a produção de análise e melhoria contínua para as funções acima. Gerencial, por exemplo, diretoria. E tocou um assunto que desperta a atenção de todo mundo, né, Márcio? A inteligência artificial. De fato, é, é de se pensar que, havendo padrões, o uso de inteligência artificial dentro dessa checagem passe a ser parte é, enfim, dessa execução dos processos? Como que tu vê isso, hein? Não tem saída, né, Salinas? Nós já estamos, né? Já existem processos aí com inteligência artificial, não é de hoje, inclusive, né? É que nós estamos ouvindo mais falar disso, porque está havendo uma concorrência, uma busca pelas IAs, mas, assim, nunca as IAs serão superiores a nós, esperamos, né? Porque, por enquanto, nós é que programamos toda a lógica aí, o ser humano, né? Mas, assim, tudo aquilo que pode ser repetido, pode ser comparado, eu posso comparar imagens, né? O pão de queijo está no volume certo, no tamanho certo, no peso certo. Eu posso comparar minhas franquias por meio de uma inteligência artificial que vai lá, a DEI, por exemplo, tira essa foto e compara com as demais e diz, ó, a loja 3 está fora do padrão, fazer tal correção, né? Então, desde sons, imagens, tudo aquilo que puder ser comparável, a inteligência artificial já está e estará mais nisso daí, né? E por isso que esse treinamento, a gente diz até exaustão, né? Mas a busca de conhecimento, de inovação, as pessoas terem um papel mais, digamos assim, de pensamento nas suas funções, tanto quem opera algo, quanto quem supervisiona, quanto quem gerencia como um todo, é fundamental para que a gente dê um salto de entregas, né, na nossa produtividade, inclusive, com o uso da inteligência artificial. Nós não conseguiremos fugir disso. Ela está aí e só tende a aumentar de forma até exponencial. De certa forma, os processos tendem a ser autogerenciáveis, né? Já direto na ponta, né? A operação acontece já, o controle, a gestão já está É, acontecendo na própria entrega, imagine, né? imagine hoje, né, uma exposição, por exemplo,
exposição de produtos em um supermercado, em uma farmácia, em uma loja. Uhum. Eu posso ter algo que vai pegando as imagens no dia a dia, e olha, a, a seção tal da gôndola está vazia. E vai informar para que seja feita a reposição. Não precisa de alguém indo lá e checar, está vazia, agora eu vou acionar compras, a compras aciona Automação, né? uh, uma outra área, verifica se realmente tem, né? Perfeito. Tudo isso vai estar coordenado no futuro próximo, né? É. Carlinhos, E, se me permite só claro, complementar aqui, né? A gente tem, eu vejo assim, a gente tem visto, né, ao longo das últimas décadas, assim, transformações que a gente tem os processos cada vez com mais etapas automatizadas, né, que não dependem de nós, seres humanos, irmos lá e executarmos. No entanto, ainda existem atividades, né, a gente ainda existem trabalhos e atividades que dependem de pessoas fazerem. E aí, quando a gente tem, né, pessoas fazendo algumas atividades, né, como o Márcio falou, repondo na gôndola, ou fazendo um atendimento ao cliente, ou visitando um ponto de venda para oferecer, ou realizando uma manutenção técnica, né, ou fazendo alguma reparação, subindo uma escada, tem pessoas fazendo atividades e existe um jeito ótimo, um jeito melhor de fazer esse trabalho. Ou seja, alguém já fez um jeito melhor, que é a receita do bolo, é o melhor jeito de fazer aquele trabalho, e a gente vai precisar de ter, né, algum padrão e acompanhamento disso, mesmo que cada vez menos, né, a gente tiver essa tendência, e cada vez mais interagindo e trocando com o que a gente tem, acho que já automatizado, né? Então a gente já tem casos de, né, óculos, né, de pessoas que já veem o padrão com os óculos, ou com comandos de voz, ou o operador está numa máquina super complexa, que precisa de um treinamento, ele precisaria abrir um manual, abre virtualmente, acende a luz, já indica para ele o que ele tem que fazer, né? Já dando o comando, mas eu ainda tenho ali uma pessoa fazendo, mas a gente está se valendo de tudo que as dos tecnologias recursos, né? trazem como recursos para reduzir a Gap, né? chance de erro, para trazer o conhecimento mais rápido, né? Para reduzir essa variabilidade, para trazer a eficiência, né? Então, acho que esse exemplo que o Márcio está trazendo, né? Do checklist digital ali no Dewey, né? Como que ele ajuda nessa checagem, ele continua relevante, se integrando e conectando, acho que com as outras tecnologias que já tem e que estão vindo aí, né? E que tem várias outras sendo, né, testadas e Faz que acho parte que do próprio processo. E nesse mundo ideal, né, a gente está vendo a execução do processo, mas e olhando para cima, Marina, as gerências, as diretorias, o comando mais estratégico, qual o papel que tem que ter justamente em relação a essa nova realidade que estamos rapidamente entrando na execução de processos? legal. Então, eu acho que acho que eu posso trazer assim, eu acho duas perspectivas, né, sobre isso. Eu acho que tem uma perspectiva sobre a função supervisão, a função gerencial, que ela se mantém, né, em relação ao que já foi propagado enquanto papel da função supervisão e gerência, pensando em gestão, né? De ser aquela liderança que está definindo o caminho, né? Estabelecendo as metas, buscando para atingir as metas, treinando o time, seja função supervisão, sobre a função operação, sobre como fazer o trabalho para alcançar aquele resultado, cumprindo o padrão, identificando problemas e anomalias e resolvendo, né, ampliando, tendo uma visão sistêmica do que está acontecendo na empresa, para identificar os problemas, ver, não, esse é um problema que sempre acontece, o que é uma causa crônica. A gente precisa conduzir uma análise mais profunda, de repente mudar o processo, mudar o padrão, treinar as pessoas, olhar as condições. Isso seria o clássico, né? Vamos dizer assim, o papel clássico que ele continua se mantendo, que eu acho que chegou mais recente, com mais força, né? Além de precisar fazer esse papel básico ali de função da gestão, né? Quando a gente fala de supervisor e gerente, precisa ter um olhar importante para a tecnologia, para o que está surgindo e o que muda o processo, né? O que faz esses processos serem diferentes nesse sentido que a gente está
comentando aqui de ter mais tecnologia, né? Vi até que o Thiago comentou aqui no chat que na empresa dele Estava estão lendo usando isso. realidade aumentada para precificação. Ou seja, além dos gestores precisarem olhar o seu ambiente, olhar a meta e fazer tudo isso, ele tem que olhar para fora para entender o que está acontecendo no mercado, em termos de tecnologia, em termos de concorrência, que ele tem que trazer para dentro para inovar o jeito que faz o processo, para mudar, para trazer uma tecnologia nova, para ganhar, para conseguir dar saltos de eficiência maiores, que não é, às vezes, ele só naquela melhoria incremental que ele está fazendo ali todo dia, treinando e buscando, né, a eficiência. Inclusive, o Tiago comenta aqui, né, uma dificuldade nas empresas, percebo, é ter uma infinidade de processos e não ter um local onde a informação fique centralizada, né? Então, justamente essa análise mais sistêmica, né, da informação que está granulada, está espalhada, Sim. mas E como aí eu acho analisar isso que de forma... esse ponto da análise de dados, ele é muito crítico, né? Porque hoje a gente consegue ter, né, coletar muitos dados sobre os processos, sobre o que está acontecendo, mas nossa capacidade de analisar eles para de fato tomar decisão, muitas vezes não está balanceado. Então, a gente coleta, né, se a gente pegar alguns exemplos, né, de varejo, né, o que o Márcio trouxe aqui de gôndola, a gente pode conseguir obter os dados de todos os clientes, de todos os SKUs, de toda a movimentação de estoque, de toda a movimentação de gôndola. A gente pode capturar imagens, a gente tem hoje uma potencialidade de captar um volume de dados, mas que nem sempre, né? Muitas empresas já estão fazendo esse caminho, muitas ainda não estão conseguindo se valer de todos esses dados para poder combinar e, de fato, analisar para tomar as decisões do que precisa ser feito. E isso é um papel dessas novas da gestão, né? Então, quando você fala o que a direção precisa adotar, né? O que a gerência, a supervisão precisam adotar em relação à gestão de processo, além de tudo que elas já sempre faziam, né? Adicionar uma capacidade muito maior de conseguir processar, analisar dados e tomar decisão, e ampliando ainda mais essa visão sistêmica. Nem todos os gestores foram treinados ou preparados para isso, e ainda, né, tem dificuldade de fazer uma análise ali num simples painel de Power BI para tomar uma decisão do que está acontecendo, né? Então, não adianta a gente ter um tanto de dados, a gente não consegue, de fato, analisar para usar essa inteligência do que a gente tira dessa análise para fazer a diferença, né, na competitividade dessa empresa, né? A gente vê que nós estamos, em termos assim de eficiência, talvez com uma das menores produtividades comparadas com países mais desenvolvidos, né? Tem muita perda de tempo por retrabalhos, por busca de informações, por, enfim, situações diversas que tem estudos que falam em torno de 2 horas e meia por colaborador que se perde com ineficiências. A questão é, Marina, como partir de um ponto A, em que estamos hoje, talvez 30 anos atrás, em relação a como o mundo foi evoluindo, para uma nova realidade rapidamente, né? Porque não teremos 30 anos para chegar até lá. Como que se faz essa transformação? É, é, eu acho importante, assim, né? Vou partir um pouco desse lugar do processo, né? Que a gente falou Uhum. ali e dessa busca de eficiência. A gente acabou falando e dando vários exemplos aqui que vão muito mais na linha de melhoria contínua, né? Ou de melhorias incrementais. Então, né? Estou fazendo pão de queijo ali, como que eu posso fazer esse pão de queijo mais gostoso possível, mais eficiente, com menor custo, com menor tempo possível, entregando com qualidade. Só que a gente não falou sobre e se não for pão de queijo? E se for outra coisa, né? Então eu entendo que a sua pergunta ela tá aí, né? Eu posso evoluir, melhorar incrementalmente o meu processo de fazer o pão de queijo, eu estou fazendo ele muito bem,
mas eu posso estar deixando de enxergar um espaço, uma oportunidade de mercado de uma outra oferta, que talvez não seja pão de queijo, seja alguma outra receita, né? Se a gente for falar da indústria de alimentos. E para isso, não é melhorando esse processo, não é melhorando incrementalmente esse processo que eu vou chegar em um processo disruptivo. Eu posso, ou eu posso fazer pão de queijo, mas descobrir um outro processo de assar ele, que não é no forno, que é de uma outra forma, que é muito mais rápido, fica muito mais gostoso, que é muito mais barato, e que às vezes eu preciso realmente disruptar o processo. Dificilmente a gente vai conseguir fazer isso fazendo o mais do mesmo, né? Então, o caminho que a gente viu, né, muitas empresas que conseguiram fazer isso de uma forma muito bem sucedida fazendo, é estabelecendo mesmo um espaço dentro da organização. Quando eu falo um espaço, eu falo de uma estrutura, né, uma área, um incentivo para pesquisas, testes, partir do cliente, né, partir de conseguir ouvir, capturar a voz do cliente, do que é importante para ele, do que está mudando no comportamento desse consumidor, do que movimentos que concorrentes estão fazendo, inclusive em outros lugares, não só no seu país, na sua cidade, né, em outros lugares, e conseguir abrir um espaço de experimentação, de testes e pesquisa para, de fato, conseguir disruptar, né? Dificilmente a busca ali pela inovação incremental vai chegar numa disrupção naturalmente. Isso precisa ser forçado, né, com alguns incentivos e recursos assim diferentes, direcionados para isso. E esse é um perigo, né? Assim como eu comentei ali da questão do padrão ou da receita, né? É às vezes no erro, é no teste de uma coisa que vem uma inovação que pode gerar muito valor. Então, como a gente coexistir a eficiência, os processos, o padrão, com o espaço para que a inovação e a experimentação também aconteça. Né? Hoje a gente já vê muitas empresas convivendo com isso, né? Com esses dois jeitos de olhar os seus processos. E o ROI disso, Marina? Como que se calcula, afinal, tu tens exemplos, situações que possas trazer para a gente de empresas que podem ter dado esse salto bom, qual que é o ROI que essa melhoria, essa transformação de processos pode deparar para uma empresa que está embarcando nisso, né? Então, olha, quando a gente fala né, de ROI, uma métrica que eu gosto muito de acompanhar, quando a gente fala de inovação de portfólio, né? Aham. Então, vamos falar, se a gente está falando de portfólio, quanto por cento da receita desse portfólio vem de novas coisas que são criadas. Então, se a gente vê que isso está estável ao longo do tempo, pode ser um mau sinal. Então, se eu vendo pão de queijo, o meu faturamento vem todo do pão de queijo e está igualzinho ao longo do tempo, quer dizer que eu não estou inovando o meu portfólio. Eu deveria ver o filme ao longo do tempo e ver parte do meu faturamento da minha receita vindo de um mix novo de produtos, que eu preciso ter esse processo, né, de escutar o mercado, testar, experimentar e aí ir incluindo no portfólio, né? Eu acho que esse é uma boa métrica, né? Que eu vejo que empresas bem-sucedidas que têm casos de estar sempre renovando e reinventando seu portfólio, né? Se eu falar de produto, mas que a gente pode extrapolar esse conceito para serviço ou para outras coisas, estão buscando essa renovação, né? Agora, quando a gente fala de ROI, né? Eu entendi, se eu pensar no ROI especificamente sobre uma padronização, eu vou ver ele em indicadores que estejam nas três dimensões de qualidade, de custo e de entrega, que é tempo. Então, eu vou conseguir medir o ROI exatamente nisso. Assim, eu padronizei um processo, fiz um padrão, treinei uma equipe, automatizei uma parte, estou com esse controle, vai refletir ou nas três, ou em uma dessas três dimensões. Eu vou estar entregando com menos qualidade, eu vou estar perdendo menos, e aí é custo, ou eu vou estar conseguindo fazer mais rápido, e aí é tempo, ou vou estar entregando mais gostoso, melhor, eu vou estar deixando meu cliente mais feliz, e aí eu estou indo na dimensão da qualidade. E pensando em inovação no portfólio a longo prazo,
essa renovação do portfólio pensando em representatividade de faturamento. Acho que esses são os lugares para medir e checar se você não está se distraindo no caminho, né? Distraindo no caminho. Ah, estou apaixonado pelos padrões, fiz vários padrões, estou contando de manual. Mas está refletindo em alguma dessas métricas? Não está, então você está distraindo. Ah, tem uma célula de inovação super legal, a gente cria, experimenta. Está impactando uma renovação do portfólio que muda seu mix? Não está. Então, talvez não acertou o ponteiro ainda, né? Não acertou o timing. Então, acho que são coisas que podem ajudar a guiar se está no caminho de gerar resultado ou se a gente pode se distrair ou se apaixonar É. pelo caminho, né? Em Temos geral. aqui a Eliane, trouxe uma pergunta. Poderiam dar exemplos das inovações de processos na área de serviços? Em um mundo cada vez mais acelerado e com mais automações, como responder em processos, área de processos de escritório, de forma mais eficiente para a gestão da empresa? Então, área de serviços, temos exemplos. Márcio, Marina, fiquem à vontade. Olha, o que eu vejo muito na área de serviços, por exemplo, o atendimento ao cliente, né? Tem um princípio de inovação que é ação antecipada. Ou seja, tem uma fila ali. Que ação antecipada eu faço para reduzir essa fila? O que essas pessoas, quando chegarem no atendimento, vão ouvir do atendente? Olha, você trouxe isso, aquilo outro, né? Então, várias ações antecipadas que já instruem o cliente de como ele deve chegar ali preparado, né? Para ser atendido. Muitas vezes essas ações simples reduzem bastante o volume de fila, né? Então, eu vejo muito esse princípio sendo aplicado, de ação antecipada. O que que eu adianto no meu processo para que eu não tenha depois que ter uma redefinição daquilo, né, lá na ponta. Eu acho que Legal. tem um exemplo clássico de serviço Aham. que não é novo, né? Ele é antigo, mas eu acho ele um super símbolo, assim, né? Alguns anos atrás a gente ia pegar um táxi, se um táxi chegava em 15 minutos, a gente achava ótimo. Hoje em dia, se você chama um Uber e dá 15 minutos, você acha que é um absurdo, que está demorando muito, né? Então, assim, teve uma disrupção nesse mercado do transporte que entrega um serviço para a gente muito mais rápido e a gente, como consumidor, logo quer ele e não aceita, né? Outro exemplo que o Marcos fala de atendimento. Né? Várias lanchonetes e restaurantes já tem aqueles totem de autoatendimento, aí você não precisa ficar na fila. Você já pega o seu pedido, aí isso agiliza McDonald's. muito. Né, muitas companhias aéreas colocaram muitas coisas no aplicativo, que você já não precisa, né, mais ficar ali na fila, você já resolve muitas coisas, não precisa chegar tanto no aeroporto. Então, a gente tem vários exemplos de inovações que foram acontecendo em serviços, se a gente pensa, né, no nosso dia a dia, que automatizam, que ganham tempo, que facilitam, que eliminam essas filas, e a gente se acostuma, como consumidores, muito facilmente a qualquer ganho de comodidade de tempo, né? Então, eu não sei exatamente qual que é o serviço que você presta, mas eu acho que o ponto é isso, partir de pensar a jornada do seu cliente. Como que é a jornada do seu cliente? Quais são os atritos que esse cliente tem na jornada com você? O que que dá para você reduzir o tempo, ou antecipar, ou automatizar para entregar aquilo que ele precisa mais adequado exatamente para a necessidade dele no menor tempo possível. E aí dá para a gente se valer de muitas tecnologias que já existem aí, que são baratas de serem utilizadas, né? Dá para olhar para outros setores e trazer, assim, cabe um totem de atendimento aqui, como é que eu poderia fazer esse aplicativo aqui, ou esse software aqui, ou o que eu poderia trazer, né? Para o seu contexto, para que essa inovação aí gere mais valor para o cliente e para a empresa também que presta, né? Rapidamente, Marina Salinas, bem rápido esse exemplo, uma empresa em que a gente fez uma reestruturação, as áreas da empresa, todas elas recebiam telefonemas de diversos locais, né, de clientes, de fornecedores, então as áreas, por exemplo, financeira, ficavam muito tempo atendendo fornecedores ali, ou dúvidas de clientes. Então foi criada uma área, uma ação antecipada foi criar uma área, nós chamamos até de resolvedoria, e ela foi treinada para resolver todos os problemas relativos ao atendimento do cliente ali. E em 6 meses, assim, de implantação, depois de implantado, nenhuma área mais da empresa atendia telefone e conseguia focar no seu trabalho.
esse serviço tem tudo a ver com a experiência do cliente, né? Experiência do público. Então, tudo que impacte nessa experiência vai ser um ganho, né, de inovação. Mas, claro, tem que... aí onde penso que entra forte da Way, né, Márcio? Como medir, afinal, se esse impacto está somando ou não, está sendo positivo ou não, está sendo bem executado ou não. Justamente cuidando dos pequenos detalhes, né? O diabo mora nos detalhes, diz o ditado popular. Perfeito. Então, é bem aí onde esse monitoramento fino, né, entra e transforma em números, em dados, né, para tomar decisões. Sim, aí, até nessa lógica que nós estamos discutindo aqui, questão de processos, esse volume de informações, as pessoas se sentem aí até atordoadas no dia a dia, né? Então, a proposta da Dewey é: vamos tirar o que é essencial de tudo isso e vamos transformar em checagens, verificações, de maneira que nós consigamos aí é, identificar essas lacunas de desempenho e promover, então, desde melhoria contínua até pela análise sistemática do que nós estamos produzindo, promover inovações. Então, a Dewey tem esse papel, né? Claro que para isso a gente utiliza um checklist digital, mas que o fundamento é analisar o conjunto de dados e informações que ela traz para as pessoas, né, que estão gerenciando a organização, Salinas. Excelente. Lembrando sempre que é uma máxima de inovação, né, que é importante errar rápido, né, porque errando rápido se erra mais barato. Então, quando você faz testes, coleta dados, analisa e toma decisões rápidas, você vai ir dando os passos de forma mais econômica, mais rápida, mais dinâmica e ágil. Então, essa é a proposta. Tanto que a Actio, como ecossistema, ele trabalha nessa ponta, na ponta do coletar os dados, o que está acontecendo lá na pontinha final, na experiência final, e levar e conectar com a alta direção. Então, todo esse entrelaçado de informações vai aparecendo da forma certa, da forma simplificada. O CEO não vai analisar o detalhe da transação, mas vai analisar o impacto, o quanto que o negócio está sendo impactado por determinadas situações que vão ocorrendo em grandes quantidades. Então, essa conexão é uma proposta em si do ecossistema da Actio. Pessoal, chegamos ao nosso deadline aqui. Lembrando que no chat foram publicados alguns links. Temos o link do certificado para vocês enviarem aí seu nome, como querem que apareça e tal. Podem preencher, inclusive, uma avaliação dessa conversa, desse evento que tivemos aqui. Se quiserem conversar mais, tirar dúvidas, analisar questões pontuais do dia a dia de vocês, tem ali um link que é Fale com os nossos especialistas. Ele abre para uma agenda, para agendar um horário, 30 minutos, para conversar com mais detalhes o caso a caso de vocês. Então, fiquem super à vontade, estamos à disposição. E chegando ao final, muito obrigado, Marina, muito obrigado, Márcio, Obrigado a muito todos. obrigado a quem esteve aqui com a gente, nos acompanhando. O evento foi gravado, então será enviado por e-mail amanhã a informação e enfim, de tudo que vivenciamos aqui e mais o evento gravado para repassar de repente alguma outra informação. Muito obrigado a todos, obrigado Marina, mais uma vez, obrigado Márcio. Obrigada, Salinas. Obrigada, Márcio. O Salinas, queria fazer só um comentário, se o Roberto Claro. ainda estiver aí. Eu estou vendo que ele mandou aqui no chat uma pergunta sobre gestão de pessoas. A gente fez um evento semana passada que a gente falou 1 hora só sobre gestão de pessoas e que fala de vários pontos. Então, acredito que está disponível no YouTube. Roberto, sugiro você dar uma olhadinha lá e depois, se tiver alguma dúvida, pode me chamar que a gente continua essa conversa.
Por falar nisso, bom, estamos chegando ao final do ano, então provavelmente vai ter um período aí de algumas semanas sem eventos, mas a Actio continuamente está gerando conteúdo, webinars como esse, sobre diversos assuntos, gestão, processos, gestão de risco, recursos humanos. Então, nos acompanha que tem muita informação, muita interação e nos veremos nos próximos eventos. Muito obrigado. Obrigado a todos, Marina, Salinas, nos vemos. Obrigada, gente.